Olá, estamos de volta com mais um vídeo, né? Do conteúdo de biologia e também de anatomia, né? Hoje eu vou estar falando de forma breve e sucinta sobre as camadas que formam a nossa pele e dos tipos de tecido que configuram o nosso corpo, né? Só que antes da gente falar sobre isso, é importante a gente relembrar, né, o conceito de que é um tecido do corpo humano. Então, quando a gente fala de tecido, né, no corpo humano, remete o quê? O tecido, de uma forma geral, ele vai ser formado por um conjunto de células semelhantes, né, que vai desempenhar, de fato, uma função específica no nosso corpo. Então, a gente tem, por exemplo, a nossa pele, que é constituída de tecido epitelial. A gente tem o tecido conjuntivo, que forma a segunda camada da pele, a derme, e outras partes do nosso corpo. A gente vai ter tipos de tecido conjuntivo, né? A gente tem tecido adiposo, tecido muscular, tecido sanguíneo, né? Até chegar num tecido, né, que tem uma característica própria, que é o tecido cartilaginoso, que vamos falar em outros vídeos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que para a gente poder entrar, né, nesse universo, né, sobre tecidos que formam o nosso corpo, é importante, como eu falei para vocês, aí da gente estar relembrando esse conceito, né, geral, né, do que configura como sendo um tecido que forma o nosso corpo, que é nada mais é do que a união, né, de células semelhantes que vão desempenhar uma função. E aí, dentro desse tecido aí, dos tecidos que formam o nosso corpo, a gente tem os tipos que eu falei para vocês agora. E aqui eu tenho um esquema, né, que os meus alunos fizeram, ex-alunos fizeram, das camadas que formam a nossa pele, de forma bem sucinta. A gente tem a primeira camada, que é a epiderme, né, que é essa aqui, que eles fizeram aqui na caixa de vermelho. A gente tem a derme, que é essa camada rosinha aqui. E a gente tem, no caso, essa camada de gordura. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Aqui, ó. Essa camada aqui de gordura, que é a hipoderme, né? Feita de adipócitos, né? De células de gordura, rica em gordura, que armazenam gordura. Sendo que tem alguns autores, né, que não consideram a hipoderme como sendo a terceira camada que forma a nossa pele, tá? Mas, de fato, é importante a gente falar sobre ela, porque ela está ali e o tecido adiposo ele desempenha várias funções, né, importantíssimas no nosso corpo. Então, falando de forma breve, né, e rápida, a gente tem a epiderme. A nossa epiderme, né, ela vai ser constituída de tecido epitelial. O tecido epitelial, ele apresenta como característica, né? Eu vou tentar falar aí de forma breve, né? A primeira característica do tecido epitelial. Ele forma a primeira camada da nossa pele, epiderme, e esse tecido apresenta células unidas, né? São chamadas de células justapostas, ou seja, não há espaço nenhum entre essas células, tá? Uma outra característica desse tecido é que ele não apresenta vasos sanguíneos, portanto, ele é avascularizado, como eu coloquei ali no informativo ali do quadro, tá? É um tecido avascularizado. Esse prefixo avascular remete o quê? A prefixo de negação, né, na nossa língua portuguesa, né? Então, é um tecido que não tem vasos sanguíneos, tá? Uma outra característica desse tecido epitelial que forma a epiderme, né, a nossa epiderme, a primeira camada da nossa pele, é que ele vai ter uma proteína, né, que a gente chama de queratina, né? A queratina tem a função de evitar a perda de água da nossa pele, tá? A gente tem também, nessa primeira camada que forma a nossa pele, a epiderme, constituída de tecido epitelial, a gente tem também um pigmento chamado de melanina, né? Todos nós vamos ter um teor, né, uma quantidade de melanina. Somente os albinos, né, para a galera que gosta de genética, né, que o albinismo, né, essa característica, né, ela é considerada recessiva e, portanto, representada, né, geneticamente com o genótipo azinho-azinho, né? Então, as pessoas albinas, geneticamente, elas vão ter o genótipo azinho-azinho e o fenótipo como característica, vai ser o albinismo, tá? Então, com exceção dos albinos, todos nós vamos ter melanina na nossa pele.
Por isso que o tecido que forma a epiderme, ele é chamado de tecido epitelial, né? Estratificado, é só lembrar de extrato de tomate, que é algo mais denso. E no caso a gente fala que o tecido epitelial que forma a nossa pele, ele é estratificado, porque de fato ele vai ser formado por várias camadas, por vários estratos de camada. A gente vai ter extrato córneo, camada lúcida, né? São vários estratos, né, de camadas que vai formar a epiderme, né? A primeira camada que forma a nossa pele. E aí, histologicamente falando, né, essa primeira camada que forma a epiderme, né, que forma a nossa epiderme, ela é chamada, né, de tecido epitelial estratificado, né, por conter várias camadas de célula, né, pavimentoso. Isso tem relação com o tipo de célula que forma esse tecido epitelial. Então, é tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado, porque esse tecido, essa primeira camada vai ser rica em queratina, e também vai ter melanina, né? Então, que é o pigmento que dá cor à nossa pele, tá? Lembrando que também que o tecido epitelial ele é considerado um tecido de revestimento, né? Reveste as cavidades aí do corpo, né? E a gente também tem como exemplo, como eu estou falando agora, que ele vai revestir a nossa pele, a primeira camada. E o tecido epitelial também, ele forma as nossas glândulas. Por isso que a gente tem, né, o nome de tecido epitelial glandular. Mas essas informações mais específicas com relação às glândulas, eu vou falar no outro vídeo para não ficar muito longo o vídeo. A segunda camada da pele, ela é chamada de derme, né? E ela é feita de tecido conjuntivo. E aí sim, essa nossa derme, né, ela vai ter células separadas, né? O que a epiderme tem como característica de células unidas, a derme, constituída de tecido conjuntivo, vai conter células separadas, com muita substância intercelular. Também essa segunda camada aqui que os alunos fizeram, ela também vai ter vasos sanguíneos, né? Portanto, é uma camada vascularizada, vai ser rica em fibras de colágeno, elastina, fibras reticulares, células como fibroblastos, né? A gente também tem aqui, eu vou mostrar para vocês que os alunos fizeram, né? Então, eu tenho aqui, ó, a primeira camada que é epiderme, né? Só para relembrar, né? Aqui eles fizeram como se fosse a origem, né? A formação de um pelo, né? Aqui eles colocaram como se fosse uma glândula, né? Então aqui, ó, por isso que é chamado de tecido epitelial glandular, como eu falei para vocês. Aqui eles quiseram, né? Fizeram de biscuit remeter como se fosse uma glândula sebácea, né? Que produz o sebo da pele, a gordura da nossa pele, né? Então, a epiderme aqui de vermelho, nós estamos falando agora da derme, que é essa segunda camada aqui, né? E aí, de fato, essa segunda camada que eles fizeram aqui, a derme, constituída de tecido conjuntivo, já vai ser rica em vasos sanguíneos, como eu falei. Vai ter fibras de colágeno, elastinas, fibras reticulares, né? É uma camada muito vascularizada. Portanto, um ferimento que atinja a derme, né, a gente vai encontrar o quê? Vai ver o extravasamento de sangue e a pessoa também vai sentir dor, né? Os grandes queimados, por exemplo, a queimadura de primeiro grau, a gente sabe que vai afetar a epiderme. Uma queimadura de segundo grau, a gente vai ter formação geralmente de bolhas e afeta o quê? Parte da derme, aí depende do grau da queimadura, né? E assim vai, tá? Então, essa segunda camada, né, da pele é chamada de derme, né, rica em vasos sanguíneos, como eu falei para vocês, né? E a última camada, que alguns autores não consideram, né, como sendo a terceira camada da pele, mas a gente tem que falar sobre ela, que é essa camada rica em gordura, que os alunos fizeram de amarelinho, que a gente chama de hipoderme, também chamada de tela subcutânea, né, rica em células do tecido adiposo. Tá? E aí esse tecido aqui vai ter a função de reserva de energia, de isolamento elétrico, né? A gente vai falar um pouquinho disso aí nos outros vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.